Olá, hoje eu vim trazer para vocês a história de Margaret Atwood, O Conto da Aia. Vou falar um pouquinho sobre esse livro. É um livro que ele é interessantíssimo, um livro muito importante, se comparando ao mundo que estamos vivendo hoje, né? E é um livro também, de certa forma, tenebroso e trágico. Esse livro ele foi escrito em 1985, é um livro bem antigo, e que ele ganhou muita popularidade devido à série de televisão, que foi criada lá em 2017, e que vem ganhando certa notoriedade por conta da história fortíssima que ela é. Bom, essa história ela se passa em Gilead, um antigo Estados Unidos, onde eles vivem um regime totalitário e teocrático, ou seja, é um sistema de governo que se submete às normas de determinada religião. Então aqui as mulheres elas são vítimas desse sistema, então elas não podem ler ou escrever, elas não podem tomar decisões importantes da sua vida, e tem um objetivo central aqui, que é de procriar. Isso mesmo, elas têm o dever de ter filhos. Mas por que isso acontece? Bom, em determinado momento no país acontece uma forte crise de natalidade, né? Ou seja, algumas mulheres elas não podem mais ter filhos, e também outras crises, né? Financeira e outras demais. Então a história ela é composta por uma sociedade de pessoas. Primeiro, aí lá no início de tudo, nós temos os comandantes. Os comandantes, eles são homens héteros, os donos da razão, os donos de todas as decisões que são tomadas, tá? Eles têm o direito e a permissão para basicamente tudo. Depois nós temos as esposas dos comandantes, que são mulheres também héteros, e que, assim como todas as mulheres, não têm direito a quase nada, né? Ou nada. Não podem ler, mesmo sendo esposas, né, dessas grandes figuras importantes no país, elas também não têm direito a ler, elas não podem ler, escrever, não podem tomar algumas decisões, e são mulheres também que sofrem grande opressão, assim como as aias, que são personagens, são mulheres que têm o objetivo central de ter filhos, como eu mencionei anteriormente, e que também não pode tomar decisões nenhuma. Então elas são responsáveis por todo esse processo da procriação, né? Que basicamente é o estupro. Depois nós temos as tias. As tias elas vão treinar as mulheres de Gilead, né? A como se comportar na casa, a como se vestir. Essas tias elas também treinam as mulheres, as esposas dos comandantes, né? Vestimentas, a como se comportar e tudo mais. Nós temos os olhos. Os olhos, assim como o próprio nome diz, eles vão estar ali de olho em tudo que está acontecendo, né? Eles têm a permissão de denunciar tudo que for visto de errado que tiver acontecendo. E nós temos as martas. As martas, elas vão trabalhar como se fossem empregadas. Elas vão trabalhar nas casas dos comandantes, né? Cuidando da alimentação, cuidando da casa. E depois nós temos também as econoesposas. As econoesposas são esposas dos homens que não são tão influentes em Gilead. E por fim nós temos as colônias, que são os locais onde são depositados, né? Dessa maneira mesmo, essa é a palavra, mulheres que não podem ter filhos, mulheres que são homossexuais e mulheres que, de certa forma, não cumpriram o seu dever principal, que é ter filhos, ou desrespeitar alguma regra. Então, é um livro importantíssimo, a leitura, interessantíssimo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com a história, se comparando ao mundo que estamos vivendo hoje, né? Um mundo onde ainda acontece muita opressão, muito medo aos direitos humanos, ao direito das mulheres, das crianças, dos idosos. É um livro que vai cativar muitos de vocês na leitura.
e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? A série de televisão também, de modo visual, ela dá certo medo, né? Trazendo toda aquela história de violência doméstica, violência física, violência verbal, opressão, medo. E o livro, ele também detalha isso, né? O livro, ele mais detalha do que a própria série. Então tá aqui essa indicação, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vocês podem deixar comentários aqui embaixo, caso vocês venham a ler. E podem colocar aqui também, né, o que vocês acharam dessa história, se vocês já leram, alguma opinião de vocês a respeito dessa história e sobre esse assunto, né? E é isso. Tchau, tchau.